mil pessoas foram beneficiadas pela lei da anistia. Mas o que deveria trazer os exilados políticos de volta ao país também é utilizado para a impunidade de torturadores na época da ditadura militar. Não dá para construir um futuro democrático nesse país sem olhar para trás e reconhecer o que o Estado brasileiro fez para que ele nunca mais cometa. De repente você é jogado numa masmorra, né? Tira sua roupa, tira tudo, você fica sobre a total dependência deles, né? E eles faziam o que quisessem. Torturadores eram sim treinados, se cuidava para que a pessoa não morresse. Aí as duas enfermeiras caminhavam, davam um banhinho, reanimavam e vamos de novo. A lei da anistia foi aprovada em novembro de 1979, portanto ainda dentro do governo da ditadura militar. Foram perdoadas pessoas presas, caçadas, banidas, exiladas ou afastadas de empregos. A medida também absolvia crimes cometidos por natureza política com restrição aos atos terroristas. Nessa época, a violência já não era mais suficiente para apoiar o discurso militar de ordem, e por isso existia por parte do governo o interesse pela redemocratização gradual. O governo não tem mais sustentabilidade, a instituição não tem mais credibilidade. E a tal abertura, sim, mesmo que lenta, estava na pauta dos militares. O saldo de torturas e mortes cometidas por agentes da ditadura militar pesava nesse momento de decadência do regime. A lei da anistia foi estruturada de maneira que também tornasse possível a interpretação a favor de repressores que atuaram ilegalmente durante o período ditatorial. Até hoje, nenhum torturador da época da ditadura militar sofreu algum tipo de penalização. Em 2008, a discussão que por mais de 40 anos foi evitada é colocada em pauta. O que a gente precisa perceber é que ela é, acima de tudo, ela é uma autoanistia, porque ela foi feita basicamente pelo regime militar, quem estava do outro lado não tinha poder de negociação, então ela é considerada uma autoanistia, assim como quase todas as leis que foram feitas na América Latina, nas mesmas circunstâncias, já foram reconhecidas dentro de organismos internacionais que discutem a questão como leis de autoanistia, que, portanto, a produção de efeitos dela fica completamente limitada. A própria Constituição Federal Brasileira prevê a tortura como crime inafiançável e sem direito à anistia. Portanto, invocar a Lei de 79 para arquivar atos dessa natureza vai contra as regras fundamentais da nação. Sem contar que as práticas de tortura cometidas na época da ditadura militar são consideradas delitos contra a humanidade e violam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se o Brasil decidir por não punir os responsáveis por esses crimes, pode sofrer penalização de cortes internacionais. Então, assim como no caso, por exemplo, do Augusto Pinochet, que foi o ditador chileno, e que a Espanha, né, invocou essa jurisdição para julgá-lo lá, porque, afinal de contas, vários espanhóis acabaram torturados e mortos, desaparecidos pelo próprio Pinochet, e essa jurisdição internacional foi invocada, isso pode acontecer com o Brasil também. São raros os registros que comprovem a existência de tortura. No Arquivo Histórico de Porto Alegre, por exemplo, só existem relatórios do controle da ditadura sobre as pessoas que eram consideradas suspeitas. Mas a falta de provas documentais não são suficientes para apagar o terror da experiência. Ela participou de movimentos políticos e foi uma integrante de resistência à ditadura militar. Capturada pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, Nilce Cardoso sentiu na pele o que a história tem vergonha de relembrar. Não tem uma parte do meu corpo que não recebeu choques elétricos. Fui para o pau de arara, então todas as articulações são comprometidas. Atualmente, o governo brasileiro reconhece o prejuízo das vítimas de tortura, desaparecimento e morte de entes queridos através de indenização monetária. Mas para as famílias, algo ainda fica esquecido. Outro dia, mas você vai fazer toda a tortura sobre ele que fizeram com vocês? Claro que não, porque nós somos contra a tortura. Como é que nós vamos fazer a mesma tortura se nós somos contra a tortura? Óbvio que não, mas nós queremos justiça, nós queremos julgamento. O número de pessoas que tiveram a mesma experiência ainda é incerto. Muitos documentos foram queimados ou ainda não divulgados para a população. Estima-se que a ditadura teve um saldo de 500 mortos e desaparecidos. Os que sobreviveram são uma lembrança do que não se deve esquecer.